aí galera, tudo beleza? Eu sou o Alvin Monteiro, esse é o canal do Cia Centro Musical e eu quero te explicar aqui nesse vídeo de uma forma bem simples quais softwares são os melhores softwares para poder mixar. Você provavelmente clicou nesse vídeo porque você está buscando ali entender o mais básico ali, identificar quais são os softwares que a gente tem para poder mixar no mercado. Então, sem complicar muito, para o pessoal que está começando agora e quer identificar um software bacana para poder mixar, eu vou falar de vários exemplos aqui, vou falar de algumas ferramentas que eles têm. Galera, antes da gente ir lá pro vídeo, eu quero lembrar vocês que nós temos agora o curso completo de mixagem, que vocês podem encontrar nesse card aqui em cima. Ele vai ensinar você que está começando agora até ir um nível avançado. São centenas de horas de aula, além do acompanhamento no nosso grupo no Telegram e também o material de apoio e todas as práticas de mixagem com os stems que a gente vai ter disponível. No curso nós temos também os concursos, onde você pode ganhar prêmios incríveis, como monitores de áudio, plugins e etc. E quando você compra o curso, você tem acesso a diversos descontos a diferentes plugins e equipamentos. Então fique ligado, não perca essa oportunidade de participar do nosso primeiro concurso, que é exclusivo para os 100 primeiros alunos. Bom, para começar, vamos entender bem o que é mixar, né? Muitas vezes as pessoas confundem outras etapas da produção fonográfica com a mixagem. Na verdade, elas estão se referindo à edição, ou à masterização, ou outras etapas que não são a mixagem em si. Para a gente entender bem o que é mixagem, mixagem não é editar, não é cortar, colar, arrastar, fazer elastic áudio, afinar, não é fazer nada disso. Mixar é você juntar informações de áudio para você ter uma mix, uma música, um fonograma no final, ou então uma informação que você vai enviar para um PA para poder tocar ao vivo. Então quando a gente mixa, a gente faz exatamente essa etapa de conectar tudo, e no decorrer da música a gente vai trazendo diferentes dinâmicas, frequência diferente, reverbs ou efeitos, ou o que for necessário para aquela mix, né? Cada mix é uma mix diferente, cada abordagem de cada engenheiro é diferente. Porém o processo da mix, ele consiste nessa conexão entre as faixas e uma reificação daquela emoção, né, que a gente tem pelas partes, da forma da música. Vamos supor, um refrão tem que explodir mais, então vou trazer mais a bateria aqui, vou trazer mais equalização de tal coisa, aí eu vou fazer um delay, e aí na outra parte tem que vir com mais distorção. Enfim, esse tipo de procedimento é o procedimento que a mixagem realiza. Então se você está pensando que isso é mixagem, você está correto. Bom, entendido isso, né, esses conceitos mais básicos, agora a gente vai falar especificamente quais são os melhores softwares para poder mixar. E geralmente a gente chama esses softwares de Digital Audio Workstations. Os Digital Audio Workstations, eles são desenhados para que você realize diversos trabalhos com áudio. Você vai ter uma lista muito grande de softwares disponíveis no mercado, porém, eu vou fazer uma recomendação daqueles que eu acho que são os melhores para essa função. Na verdade, todos eles são úteis da mesma forma para poder realizar essa função, e aí, de acordo com as suas preferências pessoais, você vai poder selecionar aquele que você quer trabalhar ou não. Sempre lembrando que não necessariamente a interface do software ela cobre todas as funcionalidades do histórico que a gente já tem da mixagem. A mixagem é uma área do conhecimento muito antiga já, a gente já tem quanto tempo de indústria fonográfica? Sei lá, um século mais ou menos agora. Então a gente vai ter ali uma série de outras funcionalidades, muitas vezes que vão estar presentes num software e no outro não, e assim por diante. Então você precisa identificar essas funcionalidades que fazem parte do processo de trabalho de mixagem para poder realizar, né, todas as suas funções ou as funções que você deseja no seu processo pessoal. Para isso é muito importante você entender esses conceitos que eu vou colocar agora a respeito de funcionalidades que o software tem que ter. Bom, primeiro você tem que conseguir fazer processamentos em série, que basicamente é botar um plugin ali atrás do outro ou inserir um determinado dispositivo analógico ali para poder processar o sinal, né, numa sequência direto. Então um sinal entra num canal e ele vai processando um plugin ou um processamento atrás do outro. A ideia é que ele tenha essa funcionalidade de ter inserts. Isso é uma coisa extremamente básico. Bom, além disso, ele tem que conseguir também processar em paralelo sem ter problemas com o que a gente chama de Delay Compensation. Delay Compensation é, na verdade, uma compensação de atraso que aquele processo ali, que aquele plugin tem, ou que aquele processador analógico tem, porque você vai ter que mandar o sinal saindo da sua interface de áudio, do seu conversor, indo para um processador analógico e voltando para aquele canal. Então, nesse processo, a gente acaba tendo alguns atrasos, e esses atrasos têm que ser calculados para poder tocar e tocar tudo juntinho, porque senão você vai poder mandar o sinal desse canal aqui, por exemplo, tem vários plugins num canal, e o outro tem só
um pouquinho de plugin, ele vai demorar um tempão, porque tem vários pontos e vários tempos de latência nesses plugins todos juntos, enquanto esse aqui só tem, né, aquele tempinho rápido de latência. Então ele tem que compensar isso tudo, ele tem que calcular isso tudo e tocar tudo no mesmo tempo direitinho. E isso se chama Delay Compensation. É uma coisa extremamente básica que quase todos os Digital Audio Workstations têm e funcionam bem. Muitas vezes vai ter uma certa instabilidade, alguns deles, mas em geral todos eles hoje em 2022 funcionam muito bem. Outra coisa que é legal ter, muitas vezes, é um controle de endereçamentos e formas de endereçamentos de sinais, tanto para saídas como para envios, como para retornos de sinal e etc. E também um controle de VCA. VCA basicamente é o controle de tensão que a gente faz com um único fader. Por exemplo, você tem um fader e ele vai controlar vários faders, vamos supor, de outros canais. Não necessariamente esses faders vão se mover, mas ele vai alterar o volume de saída desses canais. Então, basicamente, você agrupa esses faders em um VCA. Não significa que você vai controlar uma saída de todos esses canais nesse canal. Ele vai simplesmente ser um controlador daqueles faders, ou do volume daqueles canais. Então, essa é a diferença entre um VCA e um grupo. Um grupo, que também é uma funcionalidade importante, pode ser meramente um canal, que você envia, por exemplo, no Pro Tools via bus, ou em outros softwares você vai direcionar a saída dele para aquele bus. Ou às vezes você pode fazer via envio. O ponto é processamento em série, ou processamento em paralelo. Muitas vezes a gente usa saídas para um bus para poder agrupar, por exemplo, elementos e comprimi-los juntos, né, um junto com o outro, ali no mesmo bus. Então você controla depois o retorno desse bus, né, num fader específico, num canal específico no Digital Audio Workstation. Essa é uma funcionalidade muito importante também. Bom, todos os softwares que eu vou citar aqui têm essas funcionalidades, alguns talvez não tenham VCA, mas fora o VCA, acho que todos têm aqui essa funcionalidade. E os softwares são Digital Performer, Logic, Cubase, Pro Tools, Studio One, Reaper, Ableton Live, Cakewalk by BandLab. O Cakewalk by BandLab é gratuito. O Reaper, você também pode pagar ali a sua opção ali no começo, ele vai abrir fazer um pop-up e dizer, olha, você pode contribuir aqui com a nossa comunidade, aí você faz a sua contribuição, e aí você usa ele tranquilamente, e daí você pode também comprar a licença ou alugar a licença de diversos outros softwares que eu mencionei aqui. Como muitos já sabem aqui no canal, o meu favorito é o Studio One, e eu gosto muito de usar o Studio One porque ele tem todas as funcionalidades, ele tem formas de você agrupar os canais, de você ter VCA, de você ter os envios, os retornos, e você tem também uma ferramenta específica que provoca crosstalk entre os canais, simulando um console analógico. Isso para mim é uma vantagem muito boa. Fora o fato de que o Delay Compensation dele é perfeito, eu nunca tenho problema com absolutamente nada e ele roda muito fácil todos os plugins. Então eu consigo inserir uma cacetada de plugin nele e ele funciona muito bem. Se você utiliza o sistema HD da Avid com uma interface com o DSP da Avid, o Pro Tools é uma boa escolha também. Ele é um software muito estável, se você tiver esse sistema, né, funcionando bem, que é um sistema extremamente caro, aí você vai poder utilizar ele e você vai ter uma boa funcionalidade para poder mixar. Pro Tools tem todos os endereçamentos, todas as opções, ele funciona muito bem para esse propósito da mixagem. Um outro que é muito usado e que funciona muito bem também é o Logic. Se você trabalhar na plataforma macOS, você pode utilizar o Logic, que ele vai ser bem estável, tranquilo para você poder fazer os envios, endereçamentos, vai ter VCA, vai ter grupo, enfim, vai ter cena da mix, que nem tem no Studio One, e assim por diante. Você vai ter diversas ferramentas para poder fazer o trabalho, né, da mixagem, tá? Particularmente no Studio One eu gosto de abrir só a janela da mixer, né, que é onde ficam os faderzinhos ali, e aí eu vou navegando pelos meus markers e eu vou mixando só olhando aquela janela, sem ficar prestando atenção em gráfico nem nada. Isso me ajuda muito a ouvir e a conseguir colocar as coisas no lugar mais voltado, mais focado na audição, em vez de ficar olhando gráficos e coisas assim e tomando minha decisão pelos gráficos. Agora muitas pessoas falam, porque o Pro Tools é o Industry Standard, né, ou o standard da indústria, e não necessariamente. Hoje a gente já tem uma série de profissionais que mixam em vários outros Digital Audio Workstations. Agora, se você trabalha profissionalmente com mixagem, você precisa ter uma licença do Pro Tools. Ela não precisa estar necessariamente ativada, mas você precisa ter ela ali já dentro do seu computador para você simplesmente pagar, né, o programa lá de assinatura, e às vezes quando alguém te enviar os arquivos em Pro Tools, você tem como abrir esses arquivos e abrir os plugins, etc. No meu caso, que trabalho com mixagem, eu tenho que ter um monte de plugin, muito plugin mesmo, para poder receber as sessões das pessoas e abrir elas no Pro Tools, consolidar aquilo que eu acho legal, transformar em áudio renderizado, né? E aí a gente consegue, né, exportar esses arquivos de áudio para que eu importe eles no Studio One e trabalhe a partir dali. Essa é a minha forma de trabalhar quando eu recebo sessões do Pro Tools. Se você receber sessões de qualquer outro Digital Audio Workstation, isso também não necessariamente é um problema,
problemas. Eu recomendo, nesse caso, se você prefere mixar em outro Digital Audio Workstation, ter uma instalação do Pro Tools no seu computador, né? E daí você pode fazer a ativação dele lá só para um mês ali, para você poder usar naquele mês com aquelas funções. Daí depois você fica sem se você não for usar e você recebe em stems mesmo ou em tracks, tá? Em multitrack, projetos para você mixar de outros Digital Audio Workstations, como por exemplo do Ableton. Eu recebo muita sessão do Ableton por produtores que não são sessão no Ableton, são arquivos exportados do Ableton. As tecnologias hoje permitem que nós façamos as coisas assim numa grande diversidade, né, de opções, tá? Antigamente a gente não tinha muita opção, era só usar o Pro Tools ou o Sound Tools e era isso aí, era só isso aí, não tinha mais quase nada. Então, quando eu surgi no áudio já tinham outras opções, mas elas não eram tão boas, muitas vezes você tinha o Logic, você tinha o Sonar, que era antes da Holland, antes da Cakewalk BandLab, comprar ele da Gibson, que declarou falência. Então, a gente não tinha tanta opção, esse é o meu ponto. A gente ficava meio limitadão, assim, aí comprava uma interface e não era tão bom, um conversor, era assim, até a gente começar a ter coisas melhores, né, já para metade dos anos 2000, ou mesmo ali em 2003, 2004, a gente já tinha coisas excelentes, e aí a gente começou a deixar mais tradicional, né, e mais comum o áudio digital e o processamento do áudio digital, e isso popularizou e permitiu que nós buscássemos softwares diferentes para poder realizar os processos de mixagem. Isso tirou um pouco essa ideia de estandarização, né, assim, do próprio Pro Tools. Bom, eu falei de uma série de opções aqui para vocês, falei de outras variáveis que existem, falei um pouquinho da história e eu espero que vocês tenham curtido esse conteúdo. Se vocês curtiram esse conteúdo, pode dar like aqui embaixo, se você não curtiu, pode dar dislike também e comenta aqui embaixo qual software você usa, que software você está pensando em usar e o porquê que você está usando ele, como que você faz o seu processamento com ele, etc. E às vezes afeta o próprio workflow, às vezes você tem um plugin ou uma outra ferramenta naquele software que você prefere usar e assim por diante. Os softwares que, para mim, têm as melhores ferramentas nativas para mixar são realmente esses que eu mencionei aqui, né? Você tem mais opções nesses e obviamente a gente tem vários outros Digital Audio Workstations que estão surgindo no mercado. Então se você quer começar a mixar, o mais importante é que você pegue um Digital Audio Workstation e daí você vai testando e você vai entendendo as ferramentas e familiarizando com eles. Se você já quer dar um outro passo adiante, já testa às vezes uma licença de um outro software. O Reaper vai ter tudo que você precisa para mixar profissionalmente. Ele é um Digital Audio Workstation completamente completo e o Cakewalk da BandLab hoje também está excelente. Então não há nada que você vá ficar extremamente limitado para poder usar essas ferramentas, tá? Principalmente o Reaper, que é um software que tem um constante acompanhamento, update, etc, tá? Agora, se você quer, né, usar softwares que às vezes tem uma interface que é mais fácil para você, ou que você prefere, ou que você vê alguém usando e você prefere, aí eu já recomendo você utilizar realmente para mixar, né, esses outros que eu mencionei antes, tá? O Studio One é o meu favorito, o Pro Tools e o Logic e também o próprio Cubase ou Nuendo também. E a gente tem também o Digital Performer, que também é uma boa opção para isso, muito usado no audiovisual. Porém, hoje é difícil você dizer, esse software é melhor para isso do que o outro, porque todos eles têm todas as ferramentas praticamente. Então, é muito da sua escolha pessoal. Teste eles, baixe o demo, faça o seu teste e daí você vai ver o que você gosta. No Studio One eu tenho essa ferramenta que é o próprio Console Shaper, ou os Mix Effects, que me permitem simular diferentes tipos de consoles analógicos. Inclusive outras empresas já projetam plugins para colocar nos Mix Effects, permitindo que eu possa simular, né, ali o crosstalk ou características de, por exemplo, uma fita analógica no meu Mix Effects. Então isso para mim é excelente, por isso eu prefiro usar também o Studio One, além do fato dele ser muito leve. Então, para mim, ele é o melhor. Fique ao seu critério aí, experimente, veja qual para você vai ser a melhor opção e não deixe de comentar aqui embaixo qual é a melhor opção para você. É isso então, galera. Se vocês curtiram o vídeo, não deixe de dar o like aqui embaixo. Não se esqueça do nosso curso completo de mixagem. Está no card aqui em cima e está no primeiro link da descrição. Eu garanto que você vai curtir muito o curso e ele vai transformar a forma como você mixa. Não importa se você está no começo ou se você já está num estágio mais avançado. Muitas pessoas já estão me dando feedback incrível a respeito dele e eu garanto que você vai curtir também. E a gente se vê numa próxima. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.